Irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz, que ela possa nos envolver nesta noite. Allan Kardec, na questão de número 149 do Livro dos Espíritos, pergunta o que se torna a alma no momento da morte. O que acontece com a alma no momento da morte? Antes de responder e nos referirmos à resposta dada pelos Espíritos, a morte é um tema que a todos nós incomoda, porque ninguém quer morrer. Todos nós temos o instinto de conservação, viver, a vontade de viver. E aqueles que estão chegando na idade madura, já passaram pela juventude, pela maturidade, e estão chegando ao outono das suas existências, eles se conservam, fazem academia, fazem musculação, fazem caminhada, enfim, todo aquele preparativo que a juventude despreocupada não teve cuidado para que a vida se prolongue mais. Muitos deles, quando falamos da morte, eles preferem desviar o assunto, falar de outro tema, porque acham desagradável. O fato é que a morte é um fenômeno inexorável, duro, frio, cruel. É a grande fatalidade da vida. Todos nós, em algum momento, vamos ter que enfrentar esta realidade. Uns mais cedo, outros mais tarde. Todos nós iremos nos defrontar com este fenômeno natural que é a morte. E a doutrina espírita, ela vem nos trazer uma grande contribuição, nos dizer que somos espíritos imortais, que estamos aqui momentaneamente revestidos de carne para uma experiência educativa, reeducativa, onde vamos aprimorando os nossos sentimentos, desenvolvendo a nossa intelectualidade, desenvolvendo as nossas aptidões, a nossa capacidade de amar, de discernir. É a fatalidade da vida, o nosso progresso, a nossa evolução. Embora o materialismo venha dizer o contrário, que o homem não evolui, que ele está fadado apenas a uma existência fria, dura e cruel, o Espiritismo vem nos trazer essa mensagem cheia de esperança, trazendo também a comprovação científica de que a morte não mata a vida, de que nós continuamos a viver depois deste fenômeno que nós chamamos de morte. A mediunidade, a faculdade mediúnica, que permite o intercâmbio entre os dois planos, plano material, plano espiritual, nos comprova que somos imortais, que continuamos a viver depois que o nosso corpo, que os Espíritos diz, instrumento de mergulho, esse escafandro que é o corpo físico, for a sepultura, nós estaremos livres no plano espiritual. A doutrina espírita, o Espiritismo, é a única religião que prova a imortalidade da alma. Todas elas têm como fundamento a imortalidade da alma. O cristianismo tem como base a sobrevivência do ser depois da morte. Jesus o demonstrou pessoalmente,
Quando ele retorna do mundo dos mortos, Maria o vê por primeira vez. Mestrezinho, Rabone, Maria, não me toques. Vai, avisa aos meus que voltei. E ela sai dali para avisar aos amigos, aqueles que tiveram o privilégio de conviver com o mestre, que ele não estava morto, que ele vivia. Tiago vai dizer: eu não acredito, eu não creio. Se ele tivesse voltado, se ele estivesse vivo, falaria com um de nós que participamos com ele, que convivemos com ele, mas não a ela. O preconceito da época. Uma mulher equivocada, que se converteu, que mudou de atitude, que se tornou o maior exemplo de renovação, de transformação moral. Jesus veio convidar as pessoas a essa transformação. E Maria de Magdala, ela foi o exemplo máximo e teve o privilégio de vê-lo por primeira vez. Vai, avisa os meus que voltei. Tiago diz: eu não acredito, eu não creio, a não ser que toque nas suas feridas. E ele adentra em uma sala fechada, onde todos se encontravam reflexivos, meditando, pensando naqueles momentos. Ele era o amor que estivera na terra, era o amor que veio, teve com eles. Os homens não o reconheceram, o maltrataram, o mataram, entre aspas, o colocaram na cruz. Estavam tristes, pensando. E ele chega para a alegria geral, adentrando a sala. Tiago, que havia duvidado, disse: Senhor, ajoelha-se. Os outros ajoelham-se. Toca, Tomé, toca nas minhas feridas, para que tu vejas que sou eu. Felizes aqueles que não viram. E a mensagem de Jesus aos Tiagos da vida, aqueles que, aos Tomés da vida, aos Tomés da vida, aqueles que duvidam, estão sempre com o pé atrás. Será que é assim mesmo? Será que nós continuamos a viver depois da morte? Vem o Espiritismo demonstrar pela mediunidade, e veio Jesus testemunhar aos amigos que a vida prossegue, que ele continuava vivo e que sua mensagem tem como base a imortalidade da alma. Os Espíritos, respondendo à questão 149 do Livro dos Espíritos, quando o professor Allan Kardec pergunta: que se torna a alma quando no momento da morte? Porque anteriormente ele tinha perguntado: o que é a alma? E os Espíritos responderam: a alma é um espírito encarnado. É a alma. Nós somos almas, espíritos encarnados. E Kardec pergunta: o que é a alma no momento da morte ou depois da morte? Eles responderam: espírito livre da matéria, que retorna ao plano espiritual. Aí Allan Kardec vai perguntando, fazendo outras questões. O espírito, depois de retornar ao plano espiritual, conserva a sua individualidade? Porque existe a ideia de que fazemos parte de um todo. Quando vem a morte, esse elemento voltaria a fazer parte de um todo. E Allan Kardec pergunta: a alma no momento da morte, ele conserva, o espírito depois, no plano espiritual, conserva a sua individualidade? E eles responderam: sim, conservam a individualidade. E
Kardec pergunta mais, mas como é que nós poderemos comprovar que os espíritos comprovam a sua individualidade no plano extrafísico? E eles responderam: pelo fluido que eles estão envolvidos, que é natural de cada mundo em que habita, e que ele vai chamar de perispírito, peri, entorno, envoltório, espiritual, semimaterial, que envolve o espírito, tendo diversas funções: ligar o espírito à matéria, dar a individualidade ao espírito. Porque nós já vimos anteriormente que ele pergunta: o espírito tem uma forma? Como é que nós podemos conceber? Ele pergunta: o que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Você pensando, ele teria alguma forma? Assemelha-se a uma centelha, a um clarão. Está revestido de alguma coisa? Do envoltório semimaterial, do perispírito. Então, o perispírito, que é constituído dos elementos do mundo que o espírito habita, ele é que dá individualidade ao espírito, conserva a sua individualidade. Quando nós deixamos o nosso corpo físico, levamos conosco a nossa dupla, o nosso duplo etéreo, também chamado perispírito. O nosso corpo espiritual, que é uma cópia do corpo físico. É uma cópia do corpo físico. O nosso perispírito, que se molda à vontade do espírito, principalmente dos espíritos nobres, dos espíritos superiores. Então, quando nós atravessamos o portal da morte, que se dá à morte, a nossa individualidade, ela é conservada por esse corpo espiritual, que Paulo vai chamar de corpo celeste, que outros vão chamar de corpo astral, que os antigos chamavam de carne, coxa. Existe uma nomenclatura muito vasta, definindo o que Allan Kardec chamou de perispírito, envoltório semimaterial que envolve o espírito. É esse elemento, é esse corpo espiritual, é esse perispírito que liga o espírito, o ser inteligente, ao corpo físico, à matéria mais densa e mais grosseira. Allan Kardec queria saber mais. E ele pergunta: como é que se dá o momento da morte? Como é que se dá a morte? Ela é penosa? Causa sofrimento? E muita gente tem a impressão de que a morte é muito dolorosa, né? Que morrer vai sofrer. Aí os espíritos dizem: não. Sofres mais numa vida, numa existência, do que no momento da morte. Não. Aí nós vamos observar, com a contribuição de André Luiz e de outros espíritos, que o momento da morte, ela é particular e ela é diferente para vários indivíduos. Não é do mesmo jeito, da mesma forma. E os espíritos vão dizer na continuação, porque existem alguns que, ao morrer, estão despertos do outro lado em algumas horas, em alguns minutos, enquanto que outros ficam em estado de perturbação durante um longo período, que pode durar semanas, meses, anos, ou até mesmo séculos. Kardec vai perguntar mais na frente: como é que se dá essa separação, o momento da morte? Já que nós sabemos que o espírito está ligado ao corpo pelo seu elemento intermediário, perispírito. Como é que se dá essa separação? Ela é bruta? Morreu, pronto, o espírito está desencarnado no outro plano? Como é que se dá isso? Allan Kardec perguntou em outras palavras. Nós estamos parafraseando. E eles responderam: os laços perispirituais que prendem o espírito ao corpo
desatam-se lentamente. Não é como um pássaro que sai da gaiola. Eles usam até essa linguagem. De imediato. Não. Eles se desatam lentamente. Aí André Luiz vem nos trazer vários casos de desencarnação do momento da morte para ilustrar, para nos dar uma compreensão como isso se dá. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ver alguém aguardando o momento da morte, né? Doentes terminais, com enfermidades, onde o espírito já tem consciência de que o momento da libertação está chegando, ele vai se acostumando com a ideia, né? No primeiro momento alguém sabe, você vai morrer, a pessoa toma um choque. Não quero morrer. Se revolta contra Deus, contra todos, contra o mundo. Mas, como o sofrimento é um caminho purificador, a pessoa vai se acostumando com a ideia, se submete ao tratamento. Eu conheço a pessoa que teve que fazer tratamento de rins, hemodiálise, enfim, aqueles tratamentos que exigem perseverança, que exigem determinação. E eu não vou fazer de jeito nenhum, eu morro, eu assino um papel e não vou fazer. E o fato é que isso não aconteceu. Ele começou a se complicar, o medo da morte tomou conta e ele não assinou o papel assumindo a responsabilidade. Se submeteu ao tratamento e hoje está fazendo. Quer dizer, vai se acostumando com a ideia. O medo da morte, o temor, o instinto de sobrevivência. Todos nós temos esse instinto de conservação. Alguns materialistas, se vocês acreditam na imortalidade da alma, por que vocês não se matam? É contra a lei. É contra a lei da vida. Nós trazemos em nós o instinto de conservação. Temos uma imensa vontade de viver, a não ser aqueles que se encontram em estados patológicos, que estão enfermos, sofrendo do processo da depressão, das angústias, das tristezas profundas, da melancolia. Esses precisam de um tratamento rigoroso. Mas a pessoa saudável, na sua sã consciência, não quer de maneira nenhuma desencarnar, porque ele traz consigo esse instinto de conservação. Então nós, no primeiro momento, quando sabemos que vamos enfrentar, temos medo, depois nos acostumamos, e depois, quando o sofrimento se arrasta, né, a gente já termina em paz com todo mundo. Partimos em paz conosco, com o vizinho, com os irmãos, com a família, com Deus principalmente. Chamamos todo mundo, né, para pedir perdão, porque é a hora do retorno, o retorno ao grande lar, ao mundo causal, de onde todos nós viemos e para onde todos nós retornaremos. André Luiz nos diz que nesses casos onde o moribundo passa muito tempo, é muito natural que a família faça um cerco e que fique se revezando, né? Chorando, pedindo a Deus pela recuperação do enfermo. É natural, perfeitamente natural. Devemos fazer isso, orarmos por aqueles que estão enfermos, mas inconscientemente nós doamos energias. E muitas vezes chega o momento da partida e os familiares ficam segurando aquele que deveria estar no outro plano, no mundo espiritual. Aí o que é que os espíritos fazem? Dá uma melhorada no moribundo, né? Ele está lá, vai, não vai, dá uma melhorada nele, carrega suas baterias de energias fluídicas, né? Dá passes magnéticos e espirituais. Aí o moribundo melhora. Ah, papai melhorou, mamãe melhorou. Vamos para casa? Aí todo mundo tem ideia de ir para casa. Deixa só fulano aqui, qualquer coisa a gente volta. Quando todo mundo vai, aí os espíritos fazem a intervenção. Porque a morte é uma cirurgia. O espírito vai ser desligado do corpo físico. Os laços perispirituais vai se afrouxar e ele vai se libertar lentamente. Começa pelos pés, diz André Luiz.
E nós observamos que quando a pessoa está esperando o momento da morte, os pés é a primeira coisa que esfria, né? Alguém pega e diz, o pé está frio. É porque a pessoa já começou o processo de retorno ao grande lar. O outro fio, a cabeça, né? Onde está ligado o pé espírito, onde está todo o comando, aí os espíritos fazem aquele desligamento. Os laços perispirituais eles se desatam. Allan Kardec pergunta, o espírito depois da morte, ele sofre um momento de perturbação? Sim. Alguns depois desse momento, desse transe, que vem como um sono, né, um entorpecimento, ele entra em estado de perturbação. Não tem consciência onde se encontra a grande maioria. Para uns é uma eternidade que pode durar dias, semanas, meses, enquanto que outros, algumas horas depois, já está desperto, observando o funeral, observando o velório, ouvindo as conversas antifraternas que a maioria de nós costumamos fazer nesses momentos de sentimento, onde deveria ser de respeito ao morto, onde muitas pessoas às vezes falam até mal, fazendo comentários desagradáveis, deselegantes, onde a nossa postura deveria ser de oração, de respeito, doarmos o que de bom temos para aquele que está retornando. E o espírito fica registrando. Se for um espírito elevado, com certeza as vibrações serão elevadas, né? Os sentimentos bons ali presentes. Se for um espírito muito endividado, imagine o sofrimento. Presenciar o velório, todo aquele cortejo, muitas pessoas sem compromisso, né? Sem estar ali só para mais um evento social, sem nenhum significado para ele, marcando presença, mas a sua mente está no outro canto. Então, depois desse momento da morte, a perturbação pode durar dias, meses, semanas. Divaldo Franco nos conta que Joana de Ângeles contou para ele que Madre Teresa de Calcutá, depois da morte, 6 minutos depois, 6 minutos, já estou falando há quase 20, né? 6 minutos depois da morte, ela já estava desperta no plano espiritual. Isso são espíritos elevados, espíritos que têm uma grande capacidade de entendimento, de evolução moral. André Luiz vem nos dizer que espíritos nobres, eles ajudam no próprio desencarne. Ele vai narrar na sua coleção, eu não me recordo agora o livro, veio à minha mente, quando ele fala de uma senhora que a sua evolução é tão grande que ela colaborou lúcida no seu próprio desenlace, na sua própria desencarnação. No plano espiritual ela estava lúcida. Quando a princesa Diana desencarnou, houve uma grande comoção, né? A imprensa em cima, aquele negócio, aquela grande ilusão, né? E nos conta Joana, também de volta, ela veio contar que Madre Teresa, como era amiga dela, a despertou 3 dias depois. Ela desencarnou, passou 3 dias para ser desperta. Aí a gente vê o nível evolutivo, né? Um passa 6 minutos e o outro passa 3 dias. Então, cada desencarnação cada um é de uma maneira. Então, esta perturbação pode durar dias, meses, semanas, enfim, vai depender de cada um de nós. Allan Kardec pergunta: o conhecimento que nós trazemos, o conhecimento que nós levamos, pode nos ajudar nesse momento de retorno? Sim, principalmente se for moral. Aí é o caso, né? Aqueles que são mais elevados têm menos dificuldade. Aqueles que são mais atrasados, apegados às coisas materiais, esses sentem mais dificuldade. A doutrina espírita vem nos trazer uma vasta literatura que nos fala
do retorno das criaturas humanas ao grande lar. Chico Xavier dedicou-se a sua existência a receber cartas de espíritos diversos que viveram na Terra e que voltaram. Voltaram para falar com as suas mães, com seus parentes e testemunhar que a vida prossegue. As cartas que Chico recebeu consolaram. Eram um salão de mais de 400 pessoas. Chico passava mais de 6 horas psicografando. Meia-noite, 1h da manhã, e as pessoas ali, sentadas, na expectativa de receber uma carta, uma notícia de um parente. E ele chegava e começava a ler. Mamãe, não chores. Aí dizia o nome da mãe. Mamãe fulana, não chores. Eu estou vivo. A morte não me matou. A semelhança de um amendoim que sai da casca, eu me vi do outro lado. Encontrei vovô Ciclano. Aí começa a dizer os nomes dos familiares. Alguns que desencarnaram e a mãe não tinha mais nem lembrança, não estava nem pensando. Eu encontrei com eles. Eles me acolheram, me levaram e disseram-me que logo mais estaria com a senhora, que ele escreveria uma carta, e hoje fui trazido aqui. Mamãe, se gostas de mim, se me amas, ame aquele que não tem mãe, aquele que não tem pai, ajuda os sofredores em homenagem a mim. Meus objetos, minhas coisas, dei aos mais necessitados. E a carta vinha assinalada com detalhes, que somente uma comprovação, somente uma pesquisa ia comprovar as informações que ela estava, que o médium não tinha condições, como dizem os materialistas, de captar da mente da mãe, da mente do irmão que ali estivesse presente. Então a doutrina espírita é esta doutrina de consolação, é essa doutrina de esclarecimento, que vem nos encorajar para a vida e nos encorajar também para a morte, porque vem nos dizer que nós não morremos, que morre é o corpo físico, é o instrumento de mergulho que nós estamos servindo. Ele passa, tudo passa, a matéria se transforma. Existem 2 elementos gerais no universo: espírito e matéria. A matéria está em constante transformação. O espírito é eterno, porque foi criado por Deus. Nós utilizamos a matéria para progredir, para avançar e principalmente para conquistar a nossa felicidade, para conseguirmos a plenitude do amor. Queremos que os outros nos amem, queremos ser amados, mas dificilmente somos nós aqueles que procuram amar. A Joana de Anjos vem nos dizer: ser tu aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que compreende. Somos convidados a vivermos a excelência do Evangelho. Essa proposta trazida por Jesus há 2000 anos, que é o roteiro da nossa felicidade, da nossa harmonia, da nossa paz, da nossa alegria. No entanto, inconscientemente, envolvido pelas coisas materiais, envolvido pelas nossas paixões, pelos nossos vícios mais diversos, nos afastamos
da lei. E como consequência, teremos que reparar as faltas que cometemos. Porque a semeadura é livre, nós somos livres para semear, mas somos obrigados a colher. Eu me recordo de uma carta, quando narrada, um salão com mais de 400 pessoas, e uma senhora chega com os braços todos queimados, estava chorosa, senta-se no banco, e lá vem Chico trazendo as suas cartas, e ele começa a ler. Mamãe, sou eu, fulano de tal. Estou aqui com minha irmãzinha, diz o nome, com meu irmão, diz o nome. Ah, mamãe, como foi triste aquele dia em que nós nos envolvemos naquele acidente. O posto Écio à esquerda, o carro pegou fogo, a senhora num desespero querendo nos salvar. Nós gritávamos, os meus irmãos gritavam. Quando me dei conta, estava num lugar claro, tranquilo, e veio um senhor ao meu encontro dizer: eu sou seu bisavô, eu sou fulano e tal, fique tranquilo. Eu senti uma paz tão grande. Vinha na minha lembrança aqueles momentos, o carro pegando fogo. Acalme-se, tranquilize-se. Eu quero ver meus irmãos, eles estão aqui. Eu olhei para o lado, estava minha irmã de 3 anos. Olhei para o outro, estava meu irmão de 5 anos. Calma, tenha calma. Conserve a fé em Deus. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Cadê mamãe? Logo, vocês irão encontrar. Tenham calma. Os dias se passou. A saudade foi grande. Sentimos, ouvimos o seu choro, ouvimos o seu chamamento. Quando o nosso bisavô chegou e disse: olha, hoje é um dia muito especial. Vocês vão escrever para sua mãe. Mas onde? Venham comigo. E nós estamos aqui, mãe, para lhe confortar, para dizer que a senhora foi uma verdadeira heroína e dizer que a morte não nos matou. Nós estamos vivos. E vovô e meu bisavô começa a dizer os nomes dos parentes. Eles estão nos dizendo que em breve iremos todos nós nos encontrar. Mamãe, fulana de tal, encerrar para cá. Chico termina de ler, a mulher levanta-se e vem ao encontro, trazendo as marcas, aos braços todo queimado, as marcas das queimaduras do incêndio trágico, onde ela perdeu 3 filhos. Ela recebe a carta, como recebe um tesouro, e a embala no peito, saindo dali como se carregasse os filhos. Essa é a doutrina espírita, a doutrina da consolação, a doutrina da esperança, dizendo que todos nós continuaremos a viver depois deste fenômeno frio, cruel, que para muitos é a morte. Que a morte não vai nos matar, vai apenas nos transferir de uma realidade para outra, sem nos transferirmos de realidade emocional. Pelo fato de morrermos, não vamos virar nem santos, nem anjos, nem demônios. Continuaremos a ser o que éramos.
parte o Espírito, levando consigo as suas conquistas, as suas vitórias, levando consigo aquilo que ele conseguiu aprender, porque as coisas materiais ficam todas, ele não pode levar. Por isso que nós fazemos um testamento. Deixo para fulano, deixo para ciclano, porque não podemos levar. Mas levamos o conhecimento, levamos a capacidade de amar, levamos a capacidade de perdoar, levamos o bem e realizamos. Esse é o convite da doutrina espírita. Que sejamos bons, que aproveitemos esta oportunidade que a vida nos concede. O doutor Bezerra de Menezes, espírita e espírito que hoje se encontra no mundo dos espíritos, vem constantemente nos chamar à prática do bem, ao exercício da caridade, porque a escola espírita, ela nos convida para sermos homens de bem, para realizarmos o maior fenômeno na casa espírita, porque não é a manifestação dos espíritos, não é as cartas dos desencarnados, mas sim a nossa transformação, a nossa mudança para sermos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e dá paz.